direciona o sangue para todo o organismo. Esse sangue, para ser levado para todo o organismo, ele precisa do coração para impulsionar. Só que para ele ser levado para o organismo, ele não pode ser levado assim, de qualquer forma, sem ter nenhuma substância. Porque o que dá essa energia ao nosso corpo é o sangue que leva nutrientes, carboidratos, proteínas, sais minerais, gás oxigênio, transporta o gás carbono. Então, vem o sistema respiratório, nós respiramos. Quando nós respiramos pelo sistema respiratório, certo? O ar vai para o pulmão e o sistema cardiovascular entra em ação. O sistema cardiovascular entra em ação pegando o sistema cardiovascular e o sistema sanguíneo ao mesmo tempo, né? Porque veias, artérias, capilares compõem o sistema sanguíneo. E o sistema cardiovascular é composto pelo coração e pulmão, certo? Então, o sangue ele vai ao coração, pega o gás oxigênio, libera o gás carbono, leva ao coração novamente, o coração bombeia, o sangue passa pelo estômago, passa pelo esôfago, pega os nutrientes que necessita, água, então isso o sangue já tem gás oxigênio. Então pega os nutrientes que precisa, pega o líquido que precisa no estômago e no intestino delgado, e em seguida vai para os rins. Nos rins é feito o processo, a filtragem, é feito o filtramento. Nós tínhamos falado muito, aula passada, como acontece as pedras nos rins, certo? Deu para entender a relação dos sistemas? Pessoal? Deu para compreender a relação dos sistemas, Sabrina? Ana Lívia? Leôncio? Pedro? Pessoal, vocês estão aí ou estão cochilando? Olha o chat, professor. Não está aparecendo para mim nada aqui. Ah, apareceu agora. Leôncio falou, Maria Luísa. Agora apareceu. Deixa eu ler. Não estava atualizando. Leôncio disse o seguinte: ambos são transportados pelo sistema circulatório. A glicose do sistema digestório, para a célula e o oxigênio do sistema respiratório. Gostei do comentário. Isso foi a internet, Leôncio. Eita, Leôncio, que é isso, Leôncio? Você está olhando pela internet. Deu para entender mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Qual foi a dúvida que ficou, Maria Luísa? Acho que não posso acusar, pessoal. Qual do livro? Não, eu não cheguei a perguntar. Eu perguntei o seguinte: eu não cheguei a perguntar algo de conteúdo, mas eu cheguei a perguntar se vocês compreenderam o que eu falei, certo? Olha, nós vamos trabalhar alguns sistemas, certo? Então, vou tentar explicar novamente com calma a relação desses sistemas. Nós temos o sistema respiratório, certo? Nós temos o sistema cardiovascular, nós temos o sistema sanguíneo, certo? E nós temos o sistema digestório, nós temos o sistema urinário, nós temos o sistema linfático, certo? Quais foram os que nós trabalhamos até agora? Nós trabalhamos o sistema digestório, nós trabalhamos o sistema cardiovascular, nós trabalhamos o sistema sanguíneo, certo? Repetindo, nós trabalhamos o sistema digestório, nós trabalhamos o sistema sanguíneo e nós trabalhamos o sistema cardiovascular. Nas próximas aulas, nós iremos trabalhar o sistema respiratório, o sistema urinário, que tudo faz a composição para que nosso organismo ele funcione de forma correta. Certo? Então, qual a relação do sistema digestório, o sistema circulatório ou sanguíneo e o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular ele funciona apoiado ao sistema sanguíneo, certo? O sistema sanguíneo leva as substâncias, nutrientes e gases ao corpo, certo? O sistema cardiovascular ele vai impulsionar esse sangue para todo o nosso organismo, certo?
E o sistema digestório é onde nós fazemos a absorção de alimentos e, em seguida, o sangue ele vai retirar as substâncias necessárias, como a Maria Luísa falou, vai tirar as substâncias necessárias e levar ao nosso organismo. Então, os três, eles trabalham em conjunto. Às vezes, às vezes a gente explica algum conteúdo separadamente para facilitar a explicação, mas que ele não pode ser compreendido de forma separada. Eles devem ser compreendidos de forma análoga, onde um trabalha com o outro, um estrutura o outro, certo? Um vai dar o suporte ao outro nesse funcionamento, certo? Dúvidas? Não, eu falei nos cinco, certo? Eu falei nos cinco. A princípio, eu tenho falado do sistema respiratório. O sistema respiratório, como é que ele acontece? Eu respiro, certo? Então, o oxigênio ele entra pelo nariz, né? Entra de forma nasal e vai ao pulmão, certo? Isso é para chegar ao ar ao pulmão. Quando o ar chegar ao pulmão, Maria Luísa, o sistema cardiovascular ele entra em ação. Ele vai junto com o sistema sanguíneo, certo? O sistema cardiovascular e o sistema sanguíneo, ele entra em ação para captar esse gás oxigênio que o sistema respiratório levou até o pulmão. Em seguida, o sangue sai do coração, né, e passa pelo estômago, pelo intestino delgado, captando os nutrientes, certo? Em seguida, ele percorre sobre o sistema circulatório ou sistema sanguíneo, transportando tudo a todas as células, a todas as 10 trilhões de células existentes no nosso corpo. Deu para entender? Deu. Alguém não entendeu o que eu falei? Se bugou, repete. Professor, eu não entendi, bugou. Porque tem uma questão de prova que eu quero que vocês relacionem dois determinados sistemas e como eles funcionam. Tem uma questão de prova. Bugou. Vamos lá, Vitor. Vamos novamente. Agora entendo. Presta atenção. Para a gente respirar, nós temos que fazer a respiração, certo? A respiração ela acontece a partir do sistema respiratório. Mas isso não vem ao caso por enquanto. Quando o oxigênio chega ao pulmão, certo? Entra um junto ao outro, entra os dois trabalhando, o sistema circulatório e o sistema cardiovascular. Sim, o sistema circulatório, juntamente com o sistema cardiovascular, que está composto sangue e os vasos e os vasculares, eles vão trabalhar para pegar esse oxigênio, deixar o gás carbono, pega o oxigênio, manda ao coração. Isso o sangue com gás oxigênio. Em seguida, o sangue ele é transferido, passa pelo estômago e pelo intestino delgado, captando os nutrientes que foram ingeridos a partir do sistema digestório, certo? E quando ele já tem o gás oxigênio, que ele já tem os nutrientes, que o sangue está lá com o que ele precisa, ele passa pelos rins, certo? Os rins filtra e manda para o organismo. Vitor, deu para compreender, Vitor? Deu. Agora estudem, porque tem uma questão de prova para vocês falarem exatamente o que eu estou falando aqui. Beleza? Vamos lá. Quais as diferenças dos glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos? Alguém responde? Tirando os que já falaram, Maria Luísa e Vitor. Glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Ninguém? Sim, nós temos aqui os glóbulos brancos é para a ferida. Sim, mas como assim para a ferida, Leôncio? Sim, não só o vermelho é para o sangue.
O glóbulo branco também faz parte do sangue. Pronto, os glóbulos brancos também são células sanguíneas, mas não é exatamente o que eu quero, a resposta que eu estou esperando. Qual a funcionalidade do glóbulo vermelho? A função do glóbulo vermelho. Transportar os gases, certo? Ó, e Leôncio, ele acho que deu uma confundidazinha assim para curar feridas, são as plaquetas, certo, Leôncio? As plaquetas, elas que vão fazer esse processo de curar feridas, porque para você se corta. Aí as plaquetas, ela vai estancar o sangue, certo? Ela vai estancar o sangue para que você não perda sangue, não perda muito sangue. Olha aqui na imagem. Acho que vocês estão vendo. Dê uma olhadinha na imagem, olha. Nós temos as plaquetas, tá? Ó, diferentes tipos de glóbulos brancos. Nós temos os glóbulos brancos, nós temos as plaquetas e temos os glóbulos vermelhos, tá? As plaquetas, elas vão fazer esse papel de rompimento. Digamos que você levou um corte, né? Maria Luísa ou Leôncio ou Pedro. Não, vamos para Pedro, ele tá calado, ele não tá falando. Pedro foi no quintal, né? Pedro foi no quintal, o pai dele mandou. É porque tu já ganhou teu ponto, Maria Luísa, senão tu vai ficar com 10 sem nem fazer a prova. Os glóbulos brancos ajudam no processo de produção de anticorpos, tá? Então vamos lá. Digamos que Pedro Henrique, o pai de Pedro mandou ele desmontar uma escada. Tinha uma escada velha no quintal, certo? Tinha uma escada velhinha no quintal. E o pai disse: Ó, Pedro Henrique, vai lá no quintal, desmontar aquela escada para a gente mandar uma determinada pessoa levar ela para algum local, né? Dá fim à escada. Pedro Henrique foi lá e começou a desmontar, só que ele foi desmontado descalço, achando que não ia acontecer nada, certo? Ganhou meio ponto só, Leôncio. Aí, Leôncio me conta. Por quê? Porque não foi assim uma resposta completinha. Ó, os glóbulos brancos, deixa-me ver. Para curar células. Como assim para curar células? Tá? Não são os glóbulos brancos que tu colocou. Os glóbulos braços, os glóbulos brancos é para a ferida. Entendeu? Mas não são os glóbulos brancos que são para a ferida, Leôncio. São as plaquetas. Entende? Que elas quem vão romper. Mas voltando ao exemplo de Pedro Henrique. Certo? Pedro Henrique foi lá, começou a desmontar a escada, tá. Aí tirou os bracinhos, né? Nós temos a escada. Tem a escada aqui. E tem os braços, né? Mais ou menos da escada. E ele começou a desmontar e sem querer caiu um pedaço da madeira da escada com um prego para cima. E Pedro Henrique foi lá e pisou no prego. O prego entrou todo no pé dele. Certo? Aí ele ficou meio desesperado. Eu digo isso que isso aconteceu comigo. Tá? Eu já estou explicando. A próxima pergunta você responde. Aí eu digo isso que isso aconteceu comigo. Eu pisei no prego e fiquei rodando com o prego apregado. O prego apregado no meu pé. Né? Aí eu quis só dar outro exemplo. Então eu fui lá, voltando para Pedro. Né? Pedro foi lá e ficou lá desesperado no quintal. Pedro foi, puxou e foi sair sangue. Com o tempo, o que aconteceu? Ele foi pegou o pano. Aí pegou o pano, passou o pano, limpou e ficou vazando. Ele só tirando pano, colocando outro pano. Só tirando pano, colocando outro pano. E isso não vedou de forma alguma. Sangue, ele perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. Mas aí a mãe dele chegou e disse: Não, Pedro, não pode estar tirando. Não pode estar tirando o pano. Certo? Aí ele começou a colocar um pano. Quando o outro pano encharcou, foi colocando até que estancou o sangue. Estancou o sangue. Quando estancou o sangue, como foi que esse sangue estancou? Primeiro, ele colocou vários panos no local que tinha sido rompido, né? Colocou vários panos, onde isso foi encharcando. Então, cada pano existe uma determinada quantidade de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas que vão fazer com que o sangue
e também por ele estar embebedecido, né? Está bastante úmido, ele não vai permitir com que o sangue saia mais. Então, quando se retarda a saída do sangue de algum local que foi cortado, de algum local que foi rompido, as plaquetas elas vão entrar nesse processo de cicatrização, certo? Para que os vasos sanguíneos, é tipo uma reconstituição dos vasos sanguíneos, certo? Vocês estão vendo a imagem? Ó, o primeiro passo tem um rompimento, o segundo passo tem as plaquetas, o terceiro passo tem os filamentos mais as plaquetas, né, onde houve a cicatrização daquele ambiente, certo? E o terceiro passo, nós temos o coágulo, certo? Que é o último passo, o quarto passo, tem o coágulo que finaliza esse processo de obturação, esse processo como eu posso dizer, de fechamento, não é, da veia ou fechamento da artéria. Alguma dúvida? É estranho. Nunca pisou num prego, Pedro? Ó, para parar o sangue é só preciso pressionar o corte. Sim, também. Se for um corte pequeno, você pode pressionar, porque quando você pressiona, você vai impedir que o sangue saia. Então o sangue vai ali ficar coagulando e entre as plaquetas fazendo o papel dela, certo? Agora, se for um corte maior e não dê para você pressionar, por exemplo, você cortou o braço numa questão, por exemplo, a minha tia, né, que levou 51 pontos no rosto, e ela não tinha como, de jeito nenhum, porque isso aqui dela, né, desceu. Essa parte da pele do rosto, a parte aqui do cabelo, o acidente fez com que isso aqui tudo descesse. Então não tinha como você pressionar para estancar o sangue, né? Nesse caso, quando o acidente aconteceu, ela puxaram mais ou menos lá, quando a ambulância chegou e colocaram paradrafo para que ela não perdesse sangue, para ver se o corpo ele entrava nesse processo de estancagem do sangue, tá? Então, quando é um cortezinho pequeno, não sei se, quando é um cortezinho pequeno, você pode colocar o dedo e ficar lá, cortou. Cortou. Eu estou pressionando, não vai sair sangue. Mas quando não, é complicado. Aí só vai, por exemplo, fulano, eu tive um primo de minha avó, que ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente e ele ia no caminho Caririaçu, se eu não me engano, e estourou o braço. O braço foi calciar onde o braço dele. Ele estava lá num canto e o braço dele caiu a não sei quantos metros de distância. E aí, o que é que faz? Deixa ele perdendo sangue? Tem como eu pressionar com a mão? Não tem como eu pressionar com a mão. Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar esparadrapo, vou colocar algum pano, amarrar pano. Eu não sei se vocês assistiram filmes de guerra e vocês nunca pararam para pensar nos filmes de guerra. O que é que acontece muito nos filmes de guerra? Tem lá, o carinha vai lá, vem uma bomba, pá, estoura o braço sai, vai não sei para onde. Aí vem outro soldado, amarra um pano, rasga um pedaço da camisa, rasga um pedaço da calça e amarra o pano. Será que ele amarra o pano? Por quê? Para estancar o sangue, porque ali ele pressiona, vai estancando o sangue e evita com que o sangue saia em excesso e o próprio organismo vai tentando fazer o papel, lógico que de forma lenta, de vedar esse sangue. Certo? De forma lenta, de uma forma mais compassada. Então, Maria Luísa disse que levou 8. Pois é, Maria. Maria Luísa, tu levou 8 pontos na testa. Aí essa minha tia levou 51 no rosto. Hã? Aí, por quê? O que aconteceu? Devido ao acidente do carro, como foi esse acidente? Imagina 51. Não, mas não foi um corte dela, né? Isso aqui, toda essa parte do rosto, aqui da testa, com sobrancelha desceram. O que aconteceu? Ela estava no carro, na parte da frente do carro, e vinha um cara que estava, acho que é a pessoa que estava dirigindo, estava em uma determinada velocidade, e vinha um cavalo
o cara estava bêbado, o cara do cavalo, e aconteceu que o carro colidiu com o cavalo e a pata do cavalo bateu no vidro, quebrou o vidro e foi direto no rosto dela e puxou. E a gente sabe que o cavalo tem aquela parte bem ríspida, né, que é como se fossem nossas unhas. Então, quando ele bateu, ele puxou o rosto dela e desceu a pele do rosto, uma parte da pele do rosto dela. Né? Ah, não sei se eu falei, aproveitando o gancho, aí nesse caso ela ficou dando alguns impulsos, ela dava murro no povo, sem querer, logo no começo, porque afetou também uma parte do cérebro dela devido à pancada. Aí a cuidadora ia banhar, ia ajeitar, aí esmurrava, pá, dava murro na pessoa. Dava tipo alguns choques involuntários. Pedra mesmo. O meu só bateu. É porque quem é criança, quem já foi criança danada, já aconteceu de um bocado de coisa. Né? Já aconteceu de coisa, sim, quando não passou pela morte. E tu não é danado, tu já levou não sei quantos pontos na testa também. Me vão dizendo que não é danado, que só levou uns 4 pontos na testa, uns 2 pontos no pé. Só caiu umas 3 vezes no chão. Acredita? Até aqui, alguma dúvida? Dúvidas, perguntas, sugestões? Às vezes a gente vê alguma coisa no filme, né? A pior coisa que aconteceu comigo foi fraturar a coluna e rachar o osso do braço no mesmo dia. E como foi isso, Maria Luísa? Como você conseguiu esse privilégio? Não sei se é um privilégio, né? Que não é de forma nenhuma. Mas como aconteceu você fraturar a coluna e o braço ao mesmo tempo? Queda, acidente. Foi um acidente, Maria Luísa? Eu fui sair da piscina, Maria Luísa respondendo, né? Eu fui sair da piscina, aí escorreguei, taquei a coluna na quina meu Deus, e o meu braço também. Tá vendo? Por isso que eu não. Como eu não sei nadar, eu nem entro em piscina. Eu fico só lá olhando o pessoal tomando banho. Isso não acontece comigo, essas coisas. Eu só quase morri afogado umas 2 vezes. Porque assim, quando você bateu a coluna, ela pode ter impactado, da forma que você bateu, ela pode ter impactado um pouco a questão da respiração. Por quê? Nós temos um órgão. Quem é a proteção dos nossos órgãos internos? Certo? Quais são as proteções? É toda essa estrutura esquelética, claro, a coluna, as costelas. Então, se de alguma forma fraturou e a pancada, ela pode ter, de alguma forma, mexido com os órgãos internos. E isso pode ter provocado um pouquinho do lugar, sair do lugar um pouco, e por um momento você passou por uma falta de ar. Certo? Mas voltando, eu consegui aqui achar a prova de vocês. Ah, tu tem asma, mas eu tenho esquecido. Então, ó, o que é que vai ser importante? O que é importante? A aula está já acabando, tá? O que é importante vocês saberem? É importante vocês saberem os órgãos do sistema cardiovascular, tá? É importante vocês saberem o que é o sangue, certo? O que é o sangue? Qual a função do sangue? Acho que a gente já trabalhou bastante isso. Ele é composto pelo quê? Qual a diferença de veia, artéria e capilares? Os capilares, eles são as ramificações, tá? Estou só finalizando aqui com uma revisão bem... Falta 3 minutos, tá? Então, ó, nós temos as artérias e veias, certo? Que já foram falados, e nós temos os capilares, que são a ramificação dessas veias e artérias, certo? Aí eu vou querer, aí é importante vocês saberem relacionar o sistema digestório com o sistema cardiovascular e o sistema sanguíneo, tá? Saber o que é a diferença dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, tá? Então, de identificar, por exemplo, aonde os capilares podem ser encontrados, tá? Saber de que forma o sangue ele percorre nosso corpo e qual o papel dos rins, tá? Qual o papel dos rins nesse sistema circulatório? Qual a importância dele?
a filtragem do sangue, certo? Doenças que podem acometer os rins, certo? Deu para entender o que exatamente vai cair na prova? É isso, eu não coloquei o sistema linfático, tá? Quando eu elaborei, tô olhando aqui para a prova de vocês. O professor vai enviar esse vídeo na plataforma? Pois é, eu comecei a gravar um pouquinho tarde, eu nem lembrei, tá? Mas aí quando eu terminar de gravar, eu envio. Tá bom? Eu comecei já a gravar no finalzinho que me passei, porque como é final, como é uma novidade, aí eu vou passar. Eu vou só olhar como é que desliga, aí eu passo para vocês depois, tá bom? Depois que eu lecionar nas outras turmas, aí eu passo no finalzinho da aula, lá para 11 e pouco, tá? Então, pessoal, tenham uma boa aula de informática, tá? E até a próxima. Até depois das avaliações. Espero um bom resultado. Tchau. Tchau. Tchau, pessoas. Sabrina. Cauã. Tchau. Tchau. Sabrina. A aula acabou.